Olá, tudo bem? Nós vamos dar início ao nosso segundo TD de revisão para o Enem. E nós vamos começar essa revisão com uma questão sobre estação de tratamento de água, ETA. Nós vamos aproveitar essa questão da PUC do Paraná de 2016 para revisar todas as etapas de uma estação de tratamento de água, mostrando qual a importância de cada uma delas. Vamos para o enunciado. A água é de suma importância à população. Então, é extremamente necessário que essa água seja tratada de maneira correta. Entende-se o tratamento de água como sendo um conjunto de procedimentos físicos e químicos para torná-la potável. A figura a seguir mostra as etapas do tratamento de água utilizado atualmente. A respeito do tratamento de água e das etapas referentes a esse processo, assinale a alternativa correta. Nós temos aí uma figura que mostra algumas das etapas da estação de tratamento. Quando nós formos dar uma analisada, você vai ver não só essas etapas, as suas funções, mas até algumas outras. Você tem aí no desenho captação, floculação, decantação, filtração, reservatório e distribuição. E até um pouco mais à frente tem até um esquema resumido sobre uma estação de tratamento de esgotos, que não é a razão dessa questão. Aí você tem 5 itens para a gente procurar marcar a alternativa correta. Antes de nós analisarmos os itens, eu preparei aqui para você um esquema bastante completo de todas as etapas de uma estação de tratamento de água ETA. E eu vou explicar aqui cada uma delas. Eu coloquei essas etapas distribuídas em 8 etapas. Vamos para a primeira. A primeira etapa é a captação da água de um rio. Nesse processo de captação, existe um sistema de grades, porque, principalmente aqui no Brasil, nós vamos encontrar de tudo, até algo que a gente nem consegue imaginar em um rio. Nós temos ali pedaços de galhos, folhas, muitas vezes animais mortos e até algumas coisas que não deveriam estar ali. Por exemplo, um sofá flutuando ou algo parecido, né? Então, através desses sistemas de grades, você vai permitir que ocorra a retirada de materiais grosseiros e entre para a estação de tratamento aquela água que, logicamente, ainda é uma mistura heterogênea grosseira, ainda tem muito material particulado em suspensão nessa água. Mas pelo menos os materiais mais grosseiros já ficam retidos nesse sistema de grades, não permitindo que eles adentrem a estação. Depois da etapa de captação, nós temos uma etapa chamada de pré-cloração. Ora, é importante que essa água que vai entrar na estação seja desinfectada logo nesse início. Por quê? Porque a estação de tratamento de água, se ela receber a água do jeito que ela vem do rio, ela pode ser contaminada, porque com certeza na água dos rios existem muitas bactérias, algumas delas até patogênicas, e aí iria contaminar a estação de tratamento. Então vai ocorrer a adição de hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, NaClO, Na+ClO-, é um composto iônico. Ele está presente, por exemplo, na água sanitária, onde ele vai estar atuando lá como um alvejante. Ou então a adição de cloro mesmo. Em geral, aqui no Brasil, a maioria das estações de tratamento adiciona o hipoclorito de sódio, mas pode ser adicionado também o próprio cloro. E a função inicial dessa etapa de pré-cloração, como eu disse, é fazer a desinfecção dessa água que foi captada do rio, para que ela fique livre de bactérias logo e de micro-organismos logo na entrada da estação. Aqui também já pode ser feita uma correção do pH. Em geral, a água dos rios ela é uma água ácida, com pH na temperatura de 25 graus Celsius menor do que 7. Em geral, uma água com pH 5, uma água ácida. Ok? E pode ser até um pouco menor do que isso, o pH, portanto um pouco mais ácida. Por quê? Porque em geral nós vamos ter na água desses rios muita matéria orgânica em decomposição. E essas matérias orgânicas em decomposição
podem gerar ácidos orgânicos e aí faz com que essa água se torne um pouco ácida. Então pode acontecer aqui uma correção do pH. Já que essa água está ácida, com pH baixo, a correção do pH significa, na verdade, uma elevação do pH, se aproximando um pouco do pH neutro, do pH 7. Isso é feito com a adição de CaO, que é um óxido básico, o óxido de cálcio, também chamado de cal viva ou cal virgem. Essa cal viva ou cal virgem, como ele é um óxido básico, ele reage com água produzindo uma base, que é o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é chamado popularmente de cal extinta, ou cal apagada, ou cal morta. É uma base, é um hidróxido que vai se dissociar, liberando íons OH-. Esses íons OH- vão neutralizar o excesso de íons H+, já que a água está ácida, deixando o pH em torno de 7. Então, essa correção de pH, que pode acontecer já no início, e vai acontecer depois lá no final, antes dela ser colocada para distribuição, é uma etapa também importante, ok? Depois nós temos a terceira etapa, que dependendo da questão, ele vai colocar apenas floculação, ou algumas questões podem colocar aí duas etapas, uma coagulação seguida de uma floculação. Pois foi isso que eu coloquei, aqui uma terceira etapa é a etapa de coagulação e de floculação. Vou já colocar em detalhes o que acontece na coagulação e na floculação. De forma que essa etapa de coagulação e floculação, ela é importantíssima. Se adiciona aqui na água o sulfato de alumínio. Veja que o sulfato de alumínio é um sal. Se você colocar aqui as cargas, o Al é 3+, o sulfato é 2-. O cálcio é 2+, a hidroxila é 1-. Veja, então eles adicionam sulfato de alumínio, que vai reagir com hidróxido de cálcio, que eles ou adicionam agora, ou até já tinham adicionado na etapa anterior, na etapa de correção do pH, porque a cal viva se transformou em hidróxido de cálcio, de forma que agora existe hidróxido de cálcio na solução. Então vai acontecer a reação do sulfato de alumínio com o hidróxido de cálcio para produzir uma substância insolúvel, ou praticamente insolúvel, que vai formar coágulos, como se fosse algodão em água. Esses coágulos vão ser agitados junto com a água, e eles vão se aglomerar, formando flocos. Esses flocos são formados pela junção de vários coágulos, e aí pela ação da gravidade eles vão decantar, arrastando para o fundo do recipiente todo aquele material particulado que está na água. Aquela água que está turva, que vem do rio, uma água turva, depois que esses flocos de hidróxido de alumínio, que é o produto dessa reação, que é um composto insolúvel, é uma base insolúvel, praticamente insolúvel, que ele desce pela ação da gravidade, a água que estava turva, à medida que aquele material vai passando, vai ficando uma água límpida. E aí, ao final do processo, vai estar depositado no fundo do recipiente todo aquele material particulado que estava em suspensão na água. Completar essa reação é algo fácil, porque é uma reação de dupla troca. Você pega a parte positiva do cátion, do sulfato de alumínio, pega a parte positiva do sulfato de alumínio e junta com a parte negativa do hidróxido de cálcio. O Al3+ com o OH- dá o AlOH3, que é uma base pouco solúvel, que vai formar coágulos e depois vai formar flocos. E agora a parte positiva do hidróxido de cálcio com a parte negativa do sulfato de alumínio. O cálcio 2+ e o sulfato 2- vão formar o sulfato de cálcio, que é um sal solúvel. A reação, eu vou terminar de balancear aqui, porque eu tenho 2 mols de alumínio, 2 mols de alumínio, 3 mols de cálcio, 3 mols de cálcio. A reação com isso fica toda balanceada, ok? E Alexandre, qual é a diferença entre a coagulação e a floculação? Na coagulação, ocorre uma agitação da água rapidamente. A água é agitada rapidamente depois da formação desse hidróxido de alumínio, e aí ele começa a formar flocos. Depois que essa água é agitada rapidamente e formam-se os flocos, agora a água começa a ser agitada lentamente, para que esses flocos para que esses coágulos comecem a se aglomerar e formar os flocos. Então, na verdade, quando a água é agitada rapidamente, formam-se os coágulos.
começam a se formar coágulos. Quando a água começa a ser agitada lentamente, esses coágulos vão se aglutinando uns aos outros, formando flocos que são maiores, e aí na etapa seguinte, que vai ser a etapa de decantação, a agitação vai parar. Para-se a agitação da água, aí pela ação da gravidade, esses grandes flocos de hidróxido de alumínio começam a descer, arrastando para o fundo do recipiente todo o material particulado que estava em suspensão na água. Nós vamos ter agora uma água límpida e no fundo do recipiente a deposição de um material sólido junto com esses flocos que a gente chama de lodo. Esse lodo vai ser transferido para os tanques de depuração e a partir desse lodo pode ocorrer um processo de formação, por exemplo, de adubo, que seria um processo bastante interessante. Esse adubo pode ser utilizado na agricultura. Então nós temos 3 etapas que nunca vão mudar de ordem. Uma coagulação e floculação, que eu estou considerando uma coisa só, seguida de uma decantação, e agora que nós temos uma água límpida e um material particulado no fundo, nós temos uma mistura heterogênea grosseira. Facilmente você identifica 2 fases, uma fase líquida e uma fase sólida no recipiente. Qual é o processo de separação para separar uma mistura heterogênea grosseira? É uma filtração. Então, depois da decantação, vai acontecer uma filtração. Então, você vai ter numa estação de tratamento de água uma sequência de vários filtros. Um filtro de areia, um filtro de carvão e um filtro de cascalho. Então, a água vai passando por essa areia, por esse carvão, por esse cascalho, para separar a solução aquosa, né, a água do lodo. Aqui é importante mostrar a função desse carvão. Esse carvão, ele é carvão mineral, geralmente é colocado antracito, que é um tipo de carvão mineral. E qual é a função desse carvão? Acontecer a dissorção. Cuidado, não é a absorção com B de bola, é a dissorção com D de dado. Qual a diferença entre a absorção e a dissorção? Uma esponja absorve água. Porque quando você coloca uma esponja na água, a água faz parte de toda a estrutura da esponja. Então, absorver diz respeito a toda a intimidade daquela substância, toda a intimidade da esponja. Já adsorver significa reter na superfície. Então, o carvão ele adsorve os gases que estão dissolvidos na água e muitas vezes esses gases são responsáveis pelo odor da água. Então, como esse carvão vai adsorver esses gases responsáveis pelo odor característico da água, você vai ter aí uma remoção de odores quando a água passar por esse filtro de carvão ativado. Então nunca esqueça, geralmente vai ter na prova essa sequência: floculação, decantação, filtração. Forma-se flocos, decanta e depois filtra. Lembre-se que antes da floculação ele pode colocar coagulação, porque primeiro se formam os coágulos quando a água é agitada rapidamente, depois diminui a velocidade de agitação da água, se formam os flocos, aí decanta e depois separa o lodo da água. Veja bem, depois que você tem a filtração, essa água ainda não está totalmente potável, porque houve apenas uma etapa de pré-cloração que fez uma desinfecção inicial da água, mas nós não podemos ainda garantir que essa água está totalmente livre de germes, de bactéria, de algum elemento patogênico. Então agora sim vai acontecer, depois da filtração, a desinfecção propriamente dita da água. Se a estação tiver feito uma pré-cloração, agora vai ser chamada essa etapa de pós-cloração. E depois também uma fluoretação, como aqui no Brasil a água é fluoretada para diminuir a incidência de cáries, né? Então, qual é a função de cada uma dessas ações? A desinfecção, que é a adição de novo de cloro ou de hipoclorito de sódio, né, é para desinfectar a água, eliminar germes e bactérias da água. Pode ser feita também aqui uma última adição do pH, porque se essa água estiver ácida e for colocada para a distribuição, então a água ácida iria, de certa forma, corroer de modo mais rápido as tubulações, os componentes das diversas tubulações, tanto das ruas até chegar na nossa casa. Então, mais uma vez, pode ser adicionado ali óxido de cálcio
ou até mesmo carbonato de sódio, que é um sal que deixa a solução básica, o Na2CO3, e a função aqui é, mais uma vez, elevar o pH, já que a água está um pouco ácida, deixando esse pH próximo de 7, próximo de neutro, ok? Ele adiciona também flúor. O flúor que é adicionado geralmente é na forma de um sal, fluoreto de sódio, NaF, e o objetivo dessa fluoretação nada tem a ver com desinfecção, são coisas completamente diferentes. Desinfecção, eliminar germes e bactérias, é a adição de cloro ou de hipoclorito de sódio. A adição de flúor, na forma de um sal, fluoreto de sódio, é a redução da incidência de cáries dentárias na população. E realmente é um método muito eficiente. Eu gostaria de mostrar aqui quais são as reações que ocorrem quando você adiciona cloro na água. Esse cloro, ele reage com a água produzindo o ácido hipocloroso, que é o HClO, H3O+, e cloreto. Então, tanto o ácido hipocloroso como o cloreto, eles têm uma ação desinfectante, ok? Eles eliminam germes e bactérias. Sendo que o ácido hipocloroso, ele é mais eficiente ainda como um desinfetante do que o cloreto. Então, ele é mais eficiente ainda para eliminar germes e bactérias do que o cloreto. Mas ambos vão estar presentes na solução. Esse próprio ácido hipocloroso, formado na primeira etapa, ele pode sofrer ionização em água, produzindo H3O+, e o hipoclorito, que é o ClO-. O hipoclorito também tem ação desinfectante. Tanto é que no lugar de cloro, muitas vezes, se adiciona o hipoclorito de sódio, que é um sal que vai se dissociar em água, produzindo Na+, e o hipoclorito, que é o ClO-. Então, está aqui as reações envolvidas quando se adiciona cloro ou quando você adiciona hipoclorito de sódio, que o sal se dissocia, produzindo o hipoclorito, ok? Esse composto, esses compostos, eles têm uma ação desinfectante e também oxidante. Eles servem para oxidar ainda alguns compostos orgânicos que estejam na água, contribuindo assim para a remoção desses compostos orgânicos, que também causam odores, mas o próprio carvão, filtro de carvão, já retirou alguns desses gases que causam odores. Mas alguns compostos orgânicos que estejam ainda presentes na água, que também não seria ideal, o ideal é que a água ela esteja ali apenas com alguns íons dissolvidos, não devem ter aí compostos orgânicos, porque esses compostos orgânicos, ao se oxidarem, diminuiriam a DBO, que é o que a gente chama de demanda bioquímica de oxigênio, que seria a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Se eu tenho uma água com muito matéria orgânica, esse material orgânico vai se oxidando, e para se oxidar, ele consome o oxigênio dissolvido na água. Esse oxigênio dissolvido na água vai ser consumido para oxidar o material orgânico, vai ficar com pouco oxigênio dissolvido. O ideal é que a água tenha uma quantidade razoável de oxigênio dissolvido para ser considerada uma água de boa qualidade e uma água potável, tá certo? Então, é também uma ação importante esses componentes serem oxidantes para que eles oxidem a matéria orgânica e assim a água que vai ser distribuída para a população não tenha compostos orgânicos dissolvidos. Depois da desinfecção e da fluoretação, essa água vai para a etapa de reservação, onde ela vai ser armazenada em reservatórios e, a partir daí, ser distribuída para a cidade, nos canos e também chegar à nossa casa. De forma que, um dos grandes problemas aqui no Brasil, pessoal, é que realmente a água que é distribuída é uma água de boa qualidade. Não necessariamente a água que chega na sua casa é uma água de boa qualidade, porque um problema que nós temos aqui no Brasil muito grave é o problema dos canos estourados, dos vazamentos. Então vamos supor, a estação de tratamento coloca para a sua casa uma água de boa qualidade, uma água potável, que com todas essas etapas garante que não vai ter germes nem bactérias, vai ter uma água com pH ideal, uma água com flúor, uma água que foi desinfectada. Mas se lá no bairro que está até distante da sua casa tiver um cano furado, e aí aquela lama que se forma fica adentrando no cano. E aí por isso que, distribuído pela cidade, existem locais específicos de coleta, e aí com uma programação, o técnico da
da empresa de distribuição de água da sua cidade, sai coletando. Por quê? Se ele coleta ali a água e está vendo que aquela água não tem a qualidade com a qual ela está saindo lá da estação de tratamento, significa que tem ali algum problema, um vazamento, e está entrando, sei lá, a água, a lama que está se formando está entrando também naquele cano. Então, uma coisa é a água que sai de uma estação de tratamento de água. Outra coisa é a água que chega na sua casa, que aí nós não teríamos essa garantia toda de que seja uma água de excelente qualidade, como a água que está saindo da distribuição. Daí o Brasil precisa realmente avançar bastante nesse processo, até porque uma grande porcentagem da água que é distribuída é perdida, né? Com furto de água e também com os vazamentos, que infelizmente é algo muito comum no Brasil. Pessoal, com uma revisão dessa, mostrando todas essas etapas, você tem condição de acertar qualquer questão de estação de tratamento de água. Nunca esquecer 3 etapas fundamentais, que são em sequência: floculação, decantação, filtração. Forma coágulos, depois flocos, decanta e filtra. Nem sempre ele vai falar da coagulação, que é apenas uma etapa anterior à formação dos flocos. Primeiro se formam os coágulos, que acabam originando os flocos, ok? Agora sim, nós temos condições de analisar cada item, marcando o verdadeiro ou o falso. Item A. Na etapa de floculação, tá aqui ela, a água recebe uma substância denominada sulfato de alumínio, tá aqui ele, que é um sal, sulfato de alumínio, responsável pela aglutinação de flocos das impurezas para que então sejam removidas. Corretíssimo. O sulfato de alumínio vai reagir com hidróxido de cálcio, formando o hidróxido de alumínio, que vai inicialmente formar coágulos, que depois vão se aglutinar formando flocos e vai remover as substâncias que estiverem em suspensão na água. O item A já é o item correto, pode marcar aí. Vamos ver por que os outros itens estão falsos. Na fase de filtração, a água passa por várias camadas filtrantes. Até agora está certo. Filtros de areia, filtro de carvão, filtro de cascalho, nas quais ocorre retenção dos flocos menores que ficam na decantação, ficando a água livre de todas as impurezas. Falso. A água não está livre de todas as impurezas após a filtração, porque ela ainda tem germes e bactérias que só vão ser eliminados na desinfecção. Então, por isso que o item B está falso. C. O sulfato de alumínio existente na floculação possui um caráter básico. Por esse motivo é colocado cloro na água para diminuir o seu pH. Atenção! O sulfato de alumínio é um sal que tornaria a solução ácida. Por que o sulfato de alumínio é um sal que tornaria a solução ácida? Porque o sulfato de alumínio, ele vem do AlOH3, que é uma base fraca, e do H2SO4, que é um ácido forte. O ácido forte prevalece sobre a base fraca, então esse sal em água, ele deixaria a solução ácida. É um sal que torna a solução ácida. Isso a gente estuda no assunto chamado de hidrólise de sais. Se você colocar o sulfato de alumínio em água, ele tornará a solução ácida, porque ele é proveniente de uma base fraca e de um ácido forte. O ácido forte prevalece sobre a base fraca, tornando a solução ácida. Você vai ver lá que a gente diria que somente cátions de bases fracas sofrem hidrólise, o Al3+ sofreria hidrólise, tornando a solução ácida. Mas isso é um aprofundamentozinho que quando a gente estuda a parte de hidrólise de sais, a gente faz. O que interessa para resolver qualquer questão Enem é que se um sal vem de ácido forte e base fraca, o ácido forte prevalece, então esse sal deixaria a solução ácida. Ele diz que deixaria a solução básica, por isso que o item C está errado. Item D. A fluoretação é uma etapa adicional que poderia ser dispensável, uma vez que já se faz o uso do sulfato de alumínio. São funções completamente diferentes. O sulfato de alumínio é para deixar a água límpida, com a formação de coágulos e flocos que depois decantarão e depois a água passará por uma filtração. A fluoretação nada tem a ver com deixar a água límpida nem com desinfectar a água. Tem a ver com preparar essa água
para que diminua a incidência de cáries na população. Então, item D está falso. Item E, as etapas do tratamento de água: floculação, decantação e filtração. Até agora vai muito bem. Inclusive, ele colocou até na ordem correta: floculação, decantação, filtração. Veja que ele nem está falando da coagulação, não necessariamente tem que falar, que às vezes essa palavra floculação já está envolvendo também a coagulação. Então, as etapas de tratamento: floculação, decantação e filtração são suficientes para que a água fique em total condição de uso, não sendo necessária nenhuma etapa adicional para que a água se torne potável. Mais uma vez, está errado, porque depois desses 3 processos de floculação, decantação e filtração, nós temos uma etapa fundamental, que é a desinfecção. E também uma etapa não menos fundamental, que também é a adição de flúor, mas nem sempre as águas distribuídas pelo mundo são fluoretadas, ok? De forma que desinfectadas obrigatoriamente. Então, esse também é o erro do item E. Pessoal, como nós já sabíamos, somente o item A é o item correto. Ele entregou o ouro logo no primeiro item, mas depois que nós tivemos esse aprofundamento de todas essas etapas, é lógico que qualquer coisa que ele abordasse aí em relação a estação de tratamento de água e suas diversas etapas, nós acertaremos com qualidade. Mais uma vez eu quero lembrar, essa é a função dos nossos TDs de revisão do Enem. Não era só eu dizer, o item A está correto, vamos para a próxima. Não. É isso que nós estamos fazendo. Aproveitando a questão como uma desculpa para estudar de modo aprofundado todo o conteúdo que está sendo abordado na questão. E vamos fazer isso até a 15ª questão. Voltamos já com a questão de número 2.